Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando seu futuro, protegendo seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, sejam muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e o canal 12 da NET. A partir de agora tem o nosso Cidades em Debate na TV Unisantos e claro, né, dando aquele boa tarde para todo o pessoal de toda a Baixada Santista que sempre nos manda aquele recado, dão aquele alô, entram nas nossas redes sociais e lembrando que o nosso programa nesse momento também transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube, é o Cidades em Debate no YouTube e também no site da TV Unisantos, tvunisantos.com.br. Bom, vamos começar aqui a nossa programação, já vamos trazer aqui os dados, né, da Covid, né, a taxa geral de ocupação dos 693 leitos de Covid-19 disponíveis está em 46%, entre os 376 leitos de UTI a ocupação é de 51%, na rede SUS a taxa é de 44% e na rede privada é de 59%, esses são os dados aqui da cidade de Santos, e tem esse site aqui pra gente acompanhar também, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você ficar por dentro aí de tudo que acontece dessa pandemia aí que vem assustando o mundo todo, né? E agora chegando a tal da variante Delta, que já foi até detectada em São Paulo, né? Anteontem, tem até uma notícia aí da Secretaria de Saúde que a pessoa parece que foi isolada, a família toda, já estão rastreando onde a família, né? Que no caso é a esposa e mais um enteado, né? Onde eles andaram nos últimos dias, para que não chegue aqui no Brasil, que aí provocaria a tal da terceira onda, né? E aí seria uma coisa muito ruim. Então a gente fica aqui na torcida para que realmente eles consigam abafar enquanto é tempo. Bom, hoje comemora-se o Dia das Paneleiras de Goiabeiras, né? Nessa quarta-feira, dia 7. Só para dar um destaque aqui, o que seriam as paneleiras de Goiabeiras? São mulheres e homens do tradicional bairro de Goiabeiras, em Vitória, no Espírito Santo, e eles preservam a sua origem até hoje, ligada às raízes indígenas, que já tem mais de 400 anos de história. E a gente que é tão carente de história do Brasil está aí. Então as paneleiras de Goiabeiras. E no caso os homens são responsáveis pela extração do beneficiamento do barro e as mulheres pelos moldes artesanais das panelas. Vamos dar uma boa tarde para o nosso querido doutor Maurício Baltazar. Doutor Maurício, você já tinha ouvido falar em paneleiras de Goiabeiras, doutor? Boa tarde. Nunca, Santiago, mas fiquei curioso, vou pesquisar sobre a matéria, porque afinal de contas, história é comigo mesmo, adoro a nossa cultura e vou me atualizar mais um pouco com essa matéria. Uma boa tarde a todos, que tenhamos um bom programa, uma boa tarde a toda a sua audiência e que possamos informar e melhor analisar os fatos noticiados no dia de hoje, Santiago. Boa tarde também aos nossos membros da bancada. Tá certo, bom, e conosco pela primeira vez, seja muito bem-vinda a Isabela Castro, né, advogada Isabela Castro, inclusive ela é do IBDFAM, ela também faz parte do Instituto Brasileiro de Direito de Família e do Conselho Municipal da Mulher, não é isso? Tem mais coisas também, ela é cheia de, o currículo dela, eu vou falar pra você, viu, dá uma volta. Tudo bom, Isabela? Seja muito bem-vinda, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, muito obrigada pelo convite. Boa tarde aqui para os nossos colegas de bancada e principalmente para os nossos ouvintes. Tá certo. E conosco, né, toda terça-feira tem aqui o nosso querido Luiz Fernando Cardoso. O Luiz Fernando sempre com a gente. Ô Luizão, como é que você tá? Hoje é quarta-feira, né? Falei terça-feira. Hoje quarta-feira. Como é que tá esse meio de semana aí? Tudo bem com você, Luizão? Tá tudo bem, graças a Deus. A gente está enfrentando uma quarta-feira onde que a feijoada é o prato principal de casa.
E eu queria convidar você um dia a vir aqui em casa na quarta-feira fazer o programa daqui comendo uma feijoada. Olha, comer a feijoada eu prometo que eu como. Agora, fazer o programa vai ser difícil. Doutor Maurício, eu quis te economizar hoje, mas ele lembrou da feijoada, hein? Olha aí. Ainda bem que apareceu alguém para dividir comigo, né? Eu já estou me convidando, viu, Santiago? Ele fez o convite, né? Cobra depois, hein? Mas ele não falou, Isabela, se é para levar alguma coisa, ele só fez o convite da casa, né? Para comer feijoada aqui em casa. Veja bem, quando eu convido, a pessoa só vem com a sua presença e degustar o prato que a gente vai servir. Essa é a tônica da minha casa e está à disposição para quando vocês quiserem. Ô, doutor Maurício, eu vou fazer uma já vamos bater o martelo agora, doutor, antes que ele... Eu vou fazer uma coisa diferente. O programa também no sábado, vou convidar no sábado próximo. Isso melhor ainda, hein? Uma feijoada de grão de bico. Feijoada de grão de bico. Olha, de grão de bico, né? Feijoada branca. Aí sim. Bom, vamos começar aqui a nossa programação. Vamos trazer a primeira notícia para a gente debater. E tem essa matéria aqui, né? Que saiu aqui nos jornais da nossa região. E a gente quer saber o que está acontecendo. O prefeito de São Vicente, Caio Amado, enviou um ofício ao governador do estado solicitando contrapartidas em razão da instalação de presídios no município de São Vicente. Recentemente, o governo paulista anunciou a mudança de finalidade do prédio destinado ao presídio feminino na área continental, que agora vai abrigar o Centro de Progressão Penitenciária CPP masculino, com previsão de abertura ainda esse ano. Já estão instalados aí na cidade um centro de detenção provisória, 2 penitenciárias, P1 e P2, além de uma unidade da Fundação Casa. Segundo o prefeito Caio Amado, essas áreas que hoje abrigam presídios poderiam ser contempladas com indústrias e empresas que gerariam empregos e renda aos vicentinos, explica o prefeito. Caio Amado espera que o assunto desperte a atenção do governador de São Paulo para um olhar aí diferenciado para a primeira cidade do Brasil e que a relação entre São Vicente e o governo paulista seja mais estreitada. Segundo o prefeito, ele diz assim: o povo vicentino merece essa consideração por parte do governador. Queremos explicações e as melhorias devidas, como é o exemplo do PS da linha vermelha, que sugerimos que o governo do estado custeie e nos ajude a ampliar leitos na pandemia, mas até agora não tivemos uma sinalização positiva. Foi o comentário do prefeito. Doutor Maurício, como é que você vê aí esse comentário? São Vicente, você acha que tem muito presídio mesmo ou cabe mais? Veja bem, Santiago, eu acho que a reivindicação do prefeito é legítima, né? Depois de 6 meses de posse, já verificou o tamanho do rombo econômico que a cidade tem e já dá para planejar o futuro. E o futuro vem com cobranças também da sua contrapartida dos governos estadual e federal. No caso do estadual, é muito patente que São Vicente, a exemplo das outras cidades da região, é quem abriga os presídios e, portanto, suporta o ônus dessas instalações. E já que já existem e vão assim, potencializá-las com outras, né, com outra ala, enfim, o CPP, ou seja, vai potencializar mais ainda, é obrigação do prefeito buscar a sua contrapartida realmente. E eu imagino que esse tipo de investimento deveria ser aproveitado, de certa forma, e voltado ao VLT. Já que hoje o VLT está chegando à área continental de São Vicente, eu imaginaria que essas obras, esses gastos do governo do estado deveria ser voltado a algum tipo de relação direta ou indireta com o VLT, para potencializar toda a economia daquela área continental e trazer benefícios aos calungas, que Data Vênia há algum tempo vem sofrendo com ausência de investimento do governo do estado naquela região. Eu penso que cabe essa necessidade, porque o CPP já está pequeno aqui para a nossa região, mas não prejudicaria, muito pelo contrário, viria em bom momento um investimento maior que aliasse essa questão com um investimento na área continental, principalmente a questão do VLT, que pode agregar muito mais, economicamente falando, para a cidade, para o município, para os cidadãos de São Vicente.
Tá certo. Eu fiz essa pergunta para o doutor no começo do assunto, doutora Isabela, porque eu perguntei para ele, doutor Maurício, você acha que cabe mais presídio em São Vicente? Porque a gente vê que essa área continental de São Vicente, ela está ociosa já há muitos anos, né, por várias gestões de prefeitos. E até agora ninguém fez nada, né? Todo mundo sempre falou, vamos abrir uma fábrica, no meu governo vou abrir uma fábrica, vou gerar emprego. Aí vem outro, no meu governo, quer dizer, e essa história ficou corriqueira, ficou como a história do túnel de Santos, né, pro Guarujá. Parece que São Vicente tem o seu túnel lá, né, vamos dizer assim. Agora, agora fica a pergunta, será que daria para fazer isso mesmo? Se de repente o Caio Amado bater forte, vai, Dória, me ajuda aqui, será que dá para gerar mesmo emprego ali? Ou essa área fica mesmo para presídio? Qual que é a sua opinião, doutora? Bom, eu entendo que o prefeito trazendo a parte dele, ele está certíssimo em reivindicar investimentos e benefícios para a cidade. Nós temos aqui uma área continental muito grande, que está de fato ociosa. O ideal seria que houvesse investimentos aqui em novas empresas, em novos empreendimentos. Enquanto isso não acontece, né, e como não há um interesse imediato, pelo menos que seja do meu conhecimento, colocar ali presídios. Como nós temos uma boa infraestrutura aqui de transporte, de comunicação, isso é muito bom para o governo do estado. Em contrapartida, o governo do estado tem que dar vantagens para a cidade, porque cidade nenhuma quer ficar conhecida como uma central aqui de presídios, né? Isso realmente é ruim para a imagem da cidade. Como não se conecta diretamente com a área insular, que é a área que tem mais movimento aqui dos cidadãos, o comércio e tudo mais, há essa possibilidade de fato. Mas eu acho que ele deve exigir boas contrapartidas, essa exigência tem que ser mantida e ele tem que fincar o pé realmente em trazer benefícios, porque São Vicente é uma cidade muito carente e há poucos investimentos aqui. Se a gente trouxer investimentos estaduais, seja para pronto-socorro, para hospitais, para o VLT, aí é capaz de que a gente consiga atrair mais indústrias e mais empreendimentos para a cidade, inclusive na área continental. Sem esse investimento, fica muito difícil. E a gente vê que a área continental hoje, doutora, é uma potência, né? Você vê lá um comércio pungente, né? Você vê que o comércio funciona por si só. É um grande arrecadador de recursos, vamos dizer assim. E hoje já tem lá milhares de famílias. É bem diferente de quando colocaram lá e construíram o CDP, né? O Centro de Prisional. Luiz, como é que você vê hoje? Porque São Vicente sempre foi uma cidade dividida, né? O pessoal da área continental, tanto que tivemos aí o exemplo da ponte, que ficou caindo aos pedaços, chegou até ao estado de ter que interditar a ponte, que é uma ligação importantíssima, né, entre a ilha e o continente, e foi lá o recurso do Bolsonaro, veio o recurso não sei de onde, veio todo mundo fazendo política para liberar a ponte. Hoje foi liberada, mas não totalmente, porque os caminhões ainda não podem passar pela ponte. Então você vê um descaso aí, né? Tipo, põe o presídio lá e pronto. E por outro lado, o que está falando o prefeito, mais uma vez em um discurso de prefeito de São Vicente, não, essa área aí dá para construir uma indústria, dá para construir vários tipos de comércio, e a gente vê que São Vicente Praia Grande já tem um projeto desse, né? De uma construção de vários galpões de 10 mil metros quadrados para fazer um centro empresarial, né? E São Vicente até hoje não apresentou esse projeto, né? Você como governador, como é que você olharia para isso? Em primeiro lugar, o meu entendimento que São Vicente é a primeira cidade do Brasil e teria que ser tratada como tal. Eu sempre acreditei que São Vicente poderia ser um dos maiores polos turísticos do nosso país, por o Brasil ter começado aqui. E do lado temos a cidade de Santos, com o maior porto na América Latina. Quanto à indústria, eu vejo que existem possibilidades de trazer. Existe. Tudo depende da força e da boa vontade daqueles que estão governando, não só o município, como o estado de São Paulo. A questão das cadeias, aumentar, parece que tem a cadeia feminina, eu não estou bem ao par disso, mas se ele aumentar, tem que ter realmente uma grande contrapartida. E, olha,
a área continental, na minha concepção, eu usaria, além de a habitação, em áreas não ocupadas, fazer captação da energia solar para que pudesse ser vendida essa energia para toda a sociedade da Baixada Santista. Eu não sei, o entendimento do Caio Amado eu acho perfeito, que para ter uma situação desse tipo aqui, eu sei, Guarulhos, na Dutra, tem um dos maiores presídios que eu já vi na minha vida. E guarulhense não quer mais saber de presidiário lá. Então, eu peço que realmente o prefeito tome a frente disso e lute para os interesses da população de São Vicente. Hein, doutor Maurício, uma coisa que eu noto, vendo aquele filme Ibope, né? Tinha lá um estudo, acho que foi no primeiro filme Ibope, que um professor tinha até dito. Eu acho que se depender dos anos, né, e da estrutura que nós temos, em pouco tempo, eu acho que em 25 anos, teremos mais gente nos presídios do que fora dos presídios. Então, quer dizer, não é a questão de ter que abrir presídio. Eu acho que a questão é diferente. Aí, o que está faltando aí, na sua opinião, doutor Maurício? Falta muita coisa, viu, Santiago? Falta uma reforma administrativa, judiciária, até na Constituição, né? Porque há conflitos de direitos individuais com os coletivos, e falta de investimento na questão educacional e cultural, social, de modo geral, porque o desemprego é tão grande, a ausência de educação é tão grande que para os jovens que vivem aí nessas comunidades mais precárias, não tem outra solução, não tem outro futuro senão agregar-se à criminalidade de modo geral para manter-se vivo. E aí os índices de criminalidade aumentam e a necessidade das instituições prisionais, mesmo as mais simples, como o centro de prisão provisória, como esse que a gente está falando, são necessárias para dar conta do volume. Mas eu penso que a questão é bem outra, né? Se a gente investisse na questão da educação, de emprego, e trazer uma solução, uma alternativa para essa população, eu penso que os níveis criminais cairiam e a necessidade de institutos prisionais como esse não seriam tão evidentes como são. Mas o problema é o que nós temos para hoje. Hoje é insuficiente, a gente tem até aí na pauta de alguns programas passados a reclamação da superlotação, da questão do ambiente insalubre, inclusive de mortos lá que ocorreu em São Vicente. Então, assim, são questões que a solução não é para hoje, não é para amanhã, e depende de uma mega reforma na nossa sociedade. E, infelizmente, o que temos para hoje é uma solução imediata, e para conseguir conter um pouco desses índices, a gente precisa ter um local para colocar essa criminalidade, nem que seja de forma provisória. Então, é difícil de responder essa pergunta nesse momento, mas o que tem para hoje é isso, e penso que tem que ser feito, e, no caso do prefeito, cobrar, sim, a contrapartida para que a população não fique marcada, né? A cidade não fique marcada com essa estigma de cidade prisional. Tá certo. Bom, tem mais algum comentário sobre esse assunto ou podemos mudar de assunto? Acho que podemos. Podemos mudar de assunto? Então vamos trazer aqui o próximo assunto, que é do presidente Bolsonaro. Até uma dúvida, né, vamos dizer assim, que fica até uma pergunta aqui no final. A gente está querendo saber, quer dizer, a notícia parece até passada, né? Mas colocamos em pauta agora para vermos se o presidente tinha razão ou não do que ele falou. O presidente Bolsonaro usou as redes sociais na madrugada do último domingo, né, de sábado para domingo, para criticar atos de vandalismo durante manifestações contra o governo dele. Os casos aconteceram no último sábado em São Paulo, quando alguns presentes no protesto incendiaram uma agência bancária do Santander, depredaram pontos de ônibus e entraram em confronto aí com policiais. A Polícia Militar informou nas redes sociais que agentes de segurança e equipes dos bombeiros atuaram na região da Consolação, na capital paulista, para conter a depredação.
Em publicação no Twitter, o Bolsonaro afirmou que nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder, isso tudo que acontece. Segundo o presidente, nenhum genocídio será apontado, nenhuma escalada autoritária ou ato antidemocrático será citado, nenhuma ameaça à democracia será alertada, nenhuma busca à apreensão será feita, nenhum sigilo será quebrado. Lembre-se, nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder. Segundo afirmou rebatendo aí as acusações de genocídio e também omissão na pandemia. Bom, esse foi o comentário aí do presidente na madrugada de sábado para domingo, logo depois do episódio. Agora fica a pergunta, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, já passamos segunda, terça, hoje quarta. Fica a pergunta, o presidente tinha razão? Ou seja, todo ato de vandalismo ficou por isso mesmo, sem punição? Agora eu quero saber dos nossos convidados aqui. Doutor Maurício, você escutou alguma coisa, alguém reclamando, alguma grande mídia falando que não, realmente isso aí não se faz, ou você acha que o presidente está certo nessa? Eu acho que ele está certíssimo. Não houve em nenhum dos grandes veículos de comunicação, nenhuma afirmação nesse sentido, e pior do que isso, nenhuma manifestação das autoridades constituídas, Polícia Militar, Polícia Civil, na questão de investigação, mostrando um certo conluio. E a manifestação do presidente Bolsonaro foi cirúrgica nesse sentido. Aliás, se a gente analisar com critério, Santiago e membros da mesa, que toda a manifestação do PT, PCdoB, todo esse pessoal da esquerda, ela sempre foi profissional. Eles têm engajamento, a militância tem estudo, o pessoal vai treinar em vários locais aí, do país e até fora do país para tratar de reivindicações contra o governo e contra a administração pública de modo geral. Eles têm patrocínio, né? O pão com mortandela, aqueles R$50, o transporte desse pessoal todo, que muitas vezes vem de locais distintos. Então, eles também têm patrocínio. Então, tudo isso faz parte de um grande plano, né? Eles não chegam lá na Paulista do Ermo. Então, eles têm um plano. Se existe um plano, se existe engajamento, eu penso, aqui é o Maurício falando, que essa violência também faz parte desse cronograma. E aí assiste razão ao Bolsonaro, porque se não está reivindicando nada hoje, não falaram, pelo menos não se viu nada sobre saúde, sobre educação, sobre emprego, nada disso. Era só protestar contra o Bolsonaro. Então a reivindicação diz respeito ao poder mesmo, e nenhuma dessas outras reivindicações que seriam legítimas. Nada disso. E o pior é que, quando a gente encontra a omissão das autoridades constituídas, da PM, do governador, né? O governador não falou lá a respeito do passeio de motocicleta do Bolsonaro, que não teve uma lata de lixo jogada ao chão, mas nada falou dessa violência toda contra as instituições particulares que foram vítimas desse mal feito. Então, eu penso que, sim, ele está coberto de razão e cabe, sim, nós, cidadãos, analisarmos essa questão para materializar um voto consciente nas próximas eleições. Tá certo. Ô, doutora, e se fosse ao contrário, se fosse numa manifestação bolsonarista e tivesse ocorrido isso, você acha que o presidente já estaria na cadeia uma hora dessa ou não? Na cadeia não, mas que teria muito bafafá, teria, né? Eu sou contra os extremismos, sou contra esse vandalismo. Eu acho que o nosso país hoje em dia ele está muito polarizado e as pessoas precisam entender que quando acaba a eleição, acabou a questão de candidato de esquerda, candidato de direita, ou candidato do centro. Nós temos agora o presidente e ele é presidente de todos. Então, até por uma questão de respeito, eu acho que nós temos que nos colocar de uma forma mais pacífica, né? Exercer a democracia de fato, sem perder aqui a razão, porque eu acho que quando começa com essa depredação, com esse vandalismo, quando começa a gritar demais, as pessoas perdem a razão, perde o foco
daquela manifestação. Então, nem para um lado, nem para o outro. Sempre quando há vandalismo, quando há esse tipo de coisa, está errado, deveria haver uma repercussão maior. Os prejuízos econômicos foram grandes, mas muito além dos prejuízos econômicos, nós temos prejuízos à democracia, porque esses atos e essas manifestações vão ser cada vez mais reprimidas pelo medo das consequências delas, quando deveria ser incentivado que sempre houvesse a manifestação democrática de todos. Falta, então, educação aos manifestantes para que possam exercer esse direito democrático. E a gente nota que parece que é aquele mesmo pessoal lá da época do impeachment da Dilma, né? Da época que todo mundo saía na rua, até chegou um momento lá que a gente via que existia uma divisão, um pessoal que ia lá com a família falava, olha, quando esses caras começaram a quebrar tudo, vamos sentar no chão e ficar quieto, né? Justamente para ficarem diferentes, para mostrar que eles não queriam quebrar, eles queriam fazer realmente a democracia. Ô Luiz, como é que você vê isso? O pessoal põe até nome, fala que são, como é que é? A pandemia não, é os mortadela, né? Parece que é o pessoal que ganha para ir fazer arruaça. Você acredita nisso, na atual conjuntura? Olha, eu particularmente acredito sim que são pessoas que entram na manifestação para fazer atos que para mim não passa de terrorismo. Tá? Eu acho que a sociedade brasileira não merece isso. O fato de reivindicar, seja lá quem for, é um direito do brasileiro, do cidadão, do eleitor. O que não pode é você ter seu estabelecimento comercial destruído por algum vândalo que está metido nesses eventos que, de certa forma, eu não posso entender. Em todos os eventos que eu vi do Bolsonaro. Eu acho que o Luiz está tendo um problema de conexão já faz um tempinho, né? Mas a gente vai tocando o assunto. Hein, doutor Maurício? Mas é mais ou menos isso que o Luiz estava comentando aqui, né? Quer dizer, o ato democrático não pode contar com esse tipo de evento, né? Pessoas quebrando. Isso aí não tem o porquê. Eu acho que a briga política é entre eles. E mesmo assim você não vê um candidato e socando o outro, né? Agora o povo você vê um socando o outro. Aí dizem que no meio tinha lá o pessoal do PSDB que brigou com o pessoal da esquerda também. O PSDB foi dito como um centro-direita, por isso que não foi bem-vindo lá na manifestação, e eles falaram que não, eles são esquerda. Quer dizer, ainda fica esses papos todos errados, né? E a gente fica cada vez mais confuso, essa que é a verdade, né? O povo é insuflado, né? As pessoas ficam direcionando, esses que mandam, que têm o controle, e as pessoas se deixam manipular, né? Então, as pessoas investigam um pouco, pesquisam um pouco e acabam se deixando levar por esses comentários, muitas vezes, inclusive, difundindo fake news, e saem aí apoiando uma ideia, apoiando um movimento que eles nem sabem realmente o que é a fundamentação, o porquê, se está certo ou se está errado. Sai na bagunça, sai no grupo, ó, tá indo, eu tô indo atrás, né? Aquela coisa, vou atrás do bloco. Nem sei o que o bloco tá falando, o que tá cantando, mas eu tô indo atrás no refrão. Então, as pessoas precisam pensar mais, né? Mas essa observação que você faz é da massa de manobra. Mas existe um determinado número de pessoas que orquestram isso, que estão preparados para manipular e para levar essa população a uma situação dessa que não cabe num Estado democrático como o nosso. Nenhum tipo de violência. A discussão devia ser salutar, é necessária, desde que com critério, mas não é isso que está acontecendo. E me parece que essa faz parte, é só mais uma tarefa de um grande plano. Qual o plano? O plano é trazer o pior cenário possível para a nossa sociedade, de modo geral, econômica, social, para que possa desestabilizar o governo, para, quem sabe, mudar o cenário político para as próximas eleições. Então, por isso que eu digo, quando eu comecei no comentário, que essa militância engajada, profissional, ela está trazendo essa questão de forma profissional, ela está praticando, ela está produzindo essa violência. É que, felizmente, com essa onda de redes sociais, de Facebook, WhatsApp e tal, boa parte da população já não estão sendo manejada como outrora, como foi antigamente. Agora o pessoal já analisa um pouco mais, então eles não conseguem
aglomerar tanto e manipular tanto a massa de manobra como faziam antes. Hoje o pessoal está mais criterioso, não são tão grandes assim essa questão. Mas ainda assim há, e justamente por isso é que as autoridades constituídas, a Polícia Militar, a inteligência da polícia deveria investigar e identificar essas pessoas, porque qualquer ato de violência, planejado ou não, é um ato de violência e deve ser investigado. Porque se acontece uma morte aí, se mais um jornalista recebe uma bala aí, né, aquelas balas de borracha para conter a violência, enfim, aqueles acidentes que a gente está acostumado a ver, eu penso que merece uma atenção, já que hoje é possível, a tecnologia que temos aí, é possível identificar e, quem sabe, mitigar essa possibilidade, porque, afinal de contas, as eleições estão chegando, essa não vai ser a última manifestação desse tipo, e temos que estar preparados para o pior, mesmo que ele não ocorra, temos que estar preparados. Então, eu penso que as autoridades deviam ser advertidas nesse sentido, Santiago. O senhor falou uma coisa, eu vou deixar a doutora falar já. Eu lembrei de uma cena que apareceu um PM lá tomando uma pedrada, rapaz, mas uma pedra. Eu acho que era, também vi. Uma coisa impressionante. Ele foi a nocaute. Ele foi a nocaute. Eles estavam ali num arco se protegendo, o sujeito foi de forma asquerosa, assim, de lado, e jogou justamente para impedir que o policial... Agora eu pergunto, e se fosse um manifestante que tomasse uma pedrada daquela, doutor, da polícia, vamos supor, vamos, claro que a polícia não vai atirar pedra, né, mas tomasse lá uma bala de borracha, né, e machucasse, como já aconteceu, ia ser o nosso mês todo falando sobre isso, né? Pode falar, doutora, você estava pedindo a palavra. Não. Isso, porque eu acho que é importante a gente colocar, com relação a essa questão da massa de manobra, eu não acredito nem tanto na questão da massa de manobra. A Veja desse final de semana traz uma reportagem muito interessante sobre os algoritmos. E eles colocam que nós estamos vivendo dentro de bolhas criadas por nós mesmos, aonde você ouve falar e tem informações apenas daquilo que você acredita, que você conhece, que você está acostumado a debater. Então, a pergunta que eles deixam no ar é: você segue a orientação do algoritmo ou o algoritmo é que te induz e te obriga a colocar lá? Seja como for, o fato é que, assim, em tudo que eu venho estudando com relação à internet, realmente você coloca, quando comenta, você curte aquela mensagem contra o partido tal, contra o presidente tal, contra aquela coisa. Então, ele vê que você gosta daquele tema, ele vê que você está de acordo com aquilo e ele começa a só te mandar notícias sobre aquilo. Então, começa a polarizar. Então, quando as pessoas, eu acho, saem para a rua, ou mesmo dentro da rede social, estão defendendo uma ideia, não é porque elas foram manipuladas, a massa de manobra ali de fora, elas foram manipuladas pelo próprio algoritmo, que induziu elas a ficar conhecendo apenas aquela versão da história, que é a versão da história onde ela se sente confortável navegando. Então, assim, é preciso que a gente estude melhor essas questões e a gente vá poder pensar até numa responsabilização a longo prazo, porque é muito difícil. E ontem eu até assisti um programa muito interessante da Netflix, chama Explicando, recomendo. São 3 temporadas e tem de todos os temas que vocês possam imaginar. E ontem eu assisti um tema sobre o politicamente correto. E aí eles dizendo assim, será que o politicamente correto é o correto? A gente deve se deixar limitar e censurar por aquilo que a gente entende como politicamente correto? Ou a gente deve dar a livre palavra para todos, o livre exercício democrático? Então, são questões que acho que a sociedade atual, contemporânea, ela precisa se colocar, e tudo isso vai impactar diretamente no nosso modo de ver a política, no nosso modo aqui de nos conectarmos e de falarmos e de irmos para esses eventos. Então, é preciso muito cuidado com essa bolha que nós mesmos estamos criando, navegando nessas mídias sociais. Esse algoritmo, né, doutora, pelo que eu vejo, criam clãs, né, vão criando assim, núcleos, né, e realmente aí fazem as pessoas acreditar que a Terra é plana, né, eu acho que é isso, mais ou menos exatamente. Isso. Essa é a ideia, né, essa é a ideia da Terra plana. Ô Luiz, como é que você vê essa história toda aí? Olha, é uma situação que eu acho que o país está passando um momento muito difícil.
um ano antes de uma eleição, as pessoas não vão medir esforços para aparecer. Eu tenho certeza que essas manifestações, por um lado, elas têm razão, e, por outro lado, perdem o sentido na medida que se torna política. Sabe, o número de mortos está aí, isso daí ninguém vai mudar, ninguém vai conseguir mudar. As vacinas não chegaram como deveriam chegar, e essas manifestações, se não tiver cunho político, tem todo o meu apoio. Só que isso é praticamente impossível. Isso daí são pessoas que já estão pensando em 2022, numa futura eleição, onde pretendem manifestar. O passeio de motociclista do presidente não teve nenhum tipo de situações de degradação, nada, mas questionaram que tinha gente sem máscara, como em toda essa aglomeração, em todos os lugares do Brasil, tinha inúmeras pessoas sem máscara. Sabe, a aglomeração já, por si só, já é o vetor de transferência. Então, eu não sei o que fazer. As autoridades que têm que realmente pensar e ver como resolver essa situação. Aí depende do lado, dependendo do lado eles vão para resolver, agora dependendo do lado também eles não fazem nada, né? Eu tenho vejo. Notado uma imparcialidade, quer dizer, uma parcialidade para os lados. Se fosse imparcial, se o erro fosse para os dois, não teria problema nenhum. Agora, eu vejo que na questão do Bolsonaro existe uma questão política, meramente política, onde querem fazer com que a imagem dele seja relacionada a tudo que está acontecendo. Se for, Deus vai revelar. Se não for, Deus há de perdoar. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, 30 segundos para a gente tomar uma água, já estou de volta e nós vamos trazer aqui um assunto que diz respeito à doutora, né? Uma em cada 3 mulheres sofre violência de algum homem ao longo da vida. Isso é uma pesquisa que chegou até do Boticário, essa pesquisa, e a doutora ela é do Conselho Municipal da Mulher, então ela tem muita propriedade para poder falar sobre isso e, claro, né, a gente aprender um pouquinho e também dar o nosso palpite dentro do possível. Então, 30 segundos, a gente está de volta com o nosso Cidades em Debate. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. O nosso programa Cidades em Debate, de segunda a sexta-feira, 1h aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto para toda a Baixada Santista e no canal 12 da NET, e também sendo transmitido na nossa página, né, no YouTube, né, Cidades em Debate, e ainda no site da TV Unisantos, tvunisantos.com.br, tá certo? E lembrando que as nossas redes sociais estão aqui, tem o WhatsApp, é o 996031485, estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, né? Onde você também pode fazer parte aí do nosso programa, tá certo? Obrigado pelo carinho. Bom, vou trazer aqui uma notícia, né? Que a doutora vai poder falar com a gente com muita propriedade. Uma em cada 3 mulheres sofre violência de algum homem ao longo da vida. Entre as 500 maiores empresas do mundo, menos de 5% possuem CEOs, ou seja, diretores, né, executivos, mulheres. Dados como esses levaram a ONU, Mulheres e o portal Papo de Homem, com viabilização do Grupo Boticário, a realizar uma pesquisa nacional para entender como os homens podem participar do diálogo pela igualdade de gênero.
lançado em março de 2016, esse levantamento identificou também como as mulheres percebem o papel dos homens na sua vida e na sociedade de hoje, apontando as principais tensões culturais que geram sofrimentos e desigualdade entre os gêneros. Bom, eu acho que de 2016 para cá, né, doutora, o homem melhorou um pouquinho, pelo menos a gente vê mais homem cozinhando, né? São chefes, né? A gente vê mais homem levando o filho na escola. Ou você acha que não, doutora? Pode falar, só estou brincando. Infelizmente não, muito pelo contrário, a pandemia agravou muito essa questão da violência e dessas disparidades, e ela expôs para todos nós o quanto nós estamos aqui desequilibrados. E é importante a gente falar, né, quando nós divulgamos uma pesquisa dessa, uma em cada 3 mulheres, né? Mas como assim? Eu não tenho nenhuma conhecida que sofreu violência. Porque às vezes a pessoa pensa na violência física. Então, eu não tenho nenhuma amiga que tenha apanhado do marido ou do namorado. Só que não é só a violência física. Nós temos a violência psicológica, que é aquela em que ele fica torturando, pressionando, diminuindo ela, desprezando, dizendo que ela não é hábil para viver sozinha, que ela é incompetente, que ela nunca vai dar conta de ser autônoma, né, de ter o próprio dinheiro, de cuidar da casa e dos filhos sozinha. Eu acho que essa é a pior, cortando um pouquinho. Eu acho que essa é a pior, porque vai construindo uma narrativa com o tempo, né? Vai construindo uma narrativa com o tempo, ela vai desestruturando a mulher. A mulher leva anos para poder conseguir se recompor depois disso. Então, assim, é muito triste. Inclusive, o nosso Código Penal foi modificado semana passada, incluindo agora um artigo específico sobre a violência psicológica. Não que antes a gente já não conseguisse condenar, a gente já conseguia condenar, mas agora foi reforçado com essa alteração. Nós temos ainda a violência moral, que é aquela de injúria, difamação e calúnia, quando estão ali colocando alguma coisa nas redes ou falando, né, publicando alguma coisa contra uma mulher. Nós temos a violência sexual, que pode acontecer até mesmo dentro do casamento, se o homem se impõe para ter algum ato sexual com a mulher sem a vontade dela, ou existem homens aí que prostituem a própria mulher. Vocês devem ter visto semana passada aquele caso da francesa que matou o marido e que foi absolvida, e ele prostituía a mulher. Ele era caminhoneiro e ela era enteada dele, ele a estuprou quando ela era adolescente, com 12 anos, depois ele engravidou ela, aí ele foi morar com ela em outra cidade, dizendo que precisava tirar ela, que ela era uma vergonha da família, deixava ela meio que em cárcere privado. Eles tiveram 4 filhos, com a necessidade de dar conta das despesas dos 4 filhos, ele tinha uma van, ele chamava os outros caminhoneiros para terem relação sexual com a mulher dele, na van, ele ainda assistia e cobrava por isso. Olha que desespero dessa mulher. E aí ele, até que ela, há coisa de 1 ano e meio atrás, 2 anos, ela disse que viu o olhar da filha mais velha dela, adolescente, achou que ele iria, mais dia menos dia, também estuprar a filha, e aí ela pegou o revólver e atirou nele. E ela foi absolvida. Como não falar fez bem, né? Então, infelizmente, isso acontece. Então, assim, esse é um caso que está muito agora em discussão na mídia, porque o julgamento foi semana passada, e, assim, toda a população apoiou, porque as provas eram contundentes sobre tudo isso que acontecia. Infelizmente, nem sempre a mulher tem todas essas provas dessa situação toda, né? E nós temos também a violência patrimonial, que é quando ele a impede de trabalhar, ele esconde os documentos dela, vende bens que são dela. Então, assim, há uma série de condutas aí muito reprováveis que acontecem em todas as classes sociais e em vários níveis culturais. Não adianta pensar que isso só acontece com quem é pobre, quem não estuda, quem não sabe, não. Principalmente a questão da violência psicológica, esses homens manipuladores, eles enredam a mulher e ela se coloca totalmente dependente dele, mesmo sem saber. E quando alguém de fora fala, você está sofrendo uma violência, ela diz, não, imagina, ele está cuidando de mim,
é que ele é ciumento. Não, ele está me protegendo. Então, assim, é uma coisa muito louca a maneira como essas pessoas conseguem manipular ali as outras. E o grande problema é que os estudos mostram que a questão da violência, ela é um ciclo que ele vai sempre aumentando. Então, começa com a lua de mel, aí começa o estresse, começa, assim, a violência, aí vem a crise de violência mais grave, que leva a um rompimento, aí, a um estressamento, mas em seguida eles fazem as pazes e recomeçam a lua de mel. Só que cada vez que esse ciclo recomeça, ele vem mais forte, a violência vem mais grave. Então, embora a gente às vezes ache que a violência psicológica ela não foi tão danosa, o problema é que essa violência psicológica, além de ela ser danosa, sim, ela com certeza, num futuro próximo, ela vai se transformar em violência física e eventualmente num feminicídio. Todos esses feminicídios que nós estamos vendo foram anunciados. Então, assim, as pessoas já tinham recorrido, já tinham pedido proteção, já tinham tentado se livrar daquela situação e não conseguem. Então, é preciso realmente muito investimento do governo para fazer ações aqui de conscientização e de proteção. Quando nós estamos protegendo a mulher, a gente não está apenas protegendo a mulher, nós estamos protegendo a família. E é importante a gente sempre ter em mente que a família é a base da nossa Constituição Federal. Então, se o nosso governo tem como base a família tem que ser protegida e é preciso investimentos do Estado para a manutenção da família. E a família ela tem que ser saudável. Não adianta simplesmente a gente dizer, não, tem que manter a família a todo custo porque é família. Se, infelizmente, nessa família eu tenho uma pessoa desequilibrada, eu tenho um companheiro que não consegue respeitar a companheira e os filhos da companheira, muitas vezes também, filhos dele também. Então, essa pessoa, ela tem que ser afastada dessa família. Nós temos aqui, nossa região é privilegiada, muito privilegiada. Aqui, a Baixada Santista, e especialmente Santos, nós temos aqui uma rede de apoio enorme, tá? Nós temos aqui até casas de acolhimento, nós temos aqui casas de acolhimento sigilosas, quando a violência é muito grande, há risco de vida. A mulher pode ir, inclusive, acompanhada dos filhos para esse abrigo. Esse endereço é sigiloso, pouquíssimas pessoas sabem, para você não ter contato nenhum. E enquanto está naquela fase mais perigosa, ela fica ali com todas as necessidades providas aqui pelo governo. Tudo isso é municipal, e a nossa rede de assistência social é muito boa. Então, seja porque, assim, eu não tenho dinheiro, eu vou buscar esse apoio municipal, ou se eu tenho condições financeiras, se eu tenho uma família mais estruturada, ir para a casa da família, é que muitas vezes as mulheres não veem saída no fim do túnel, não veem luz, né? Porque eu não trabalho, eu não tenho qualificação, meus filhos vão ser privados, então eu aceito por conta dos meus filhos, senão ele não vai mais pagar o plano de saúde, não vai mais pagar a educação, porque embora, assim, a gente pense que não vai ter pai que vá fazer isso, mas tem muitos, vem a chantagem. Então, eles usam muito os filhos como moeda de manipulação, e a mãe sempre tende a proteger, e aí ela se anula e deixa essa violência continuar, até que chega um belo dia e é péssimo. Então, a necessidade, né? A necessidade da pessoa, acho que é o ponto mais alto, né, que existe. Para ela encontrar a mesma estrutura que de repente ela encontra dentro de casa, mesmo com essas más condições, é muito difícil, né, doutora? Mas é aquele negócio. É complicado você viver num mundo desse também, né? Ainda mais com filhos. Nossa, fica imaginando. Né? Pô, o depoimento é um lá da francesa, ela só teve coragem de sair da situação na hora que ela percebeu que o marido, pai da filha, ia atacar a própria filha. Ia transformá-la em mais uma boneca inflável, vamos dizer assim, exatamente. Né? Até então ela estava aceitando, ela estava sendo subjugada. Então, infelizmente, isso acontece muito, são inúmeros casos. A gente vai ficar dias aqui contando só os mais assim de destaque na mídia. Poderíamos ficar aqui muitos dias contando.
Então, o importante, quando a gente vai envolver os grupos de homem, como você falou aí, o Boticário, que tem esse projeto muito bonito, e outros muitos grupos, é porque o homem precisa entender essa mudança de comportamento em sociedade. Só que essa mudança, ela está vindo assim muito rápida. Então, há dificuldade de assimilar essa mudança. Nós temos que ver que até pouco tempo atrás a mulher nem sequer votava. Então, assim, ela não podia votar, ela não podia se expressar. O marido podia castigá-la. Depois, em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, a mulher conseguiu alguma autonomia para poder trabalhar, para poder ter uma conta bancária. E assim mesmo, muitos homens dizem, mas como você está pensando em trabalhar sem pedir a minha autorização? E muitos continuam, até hoje, proibindo. Não, mulher minha não trabalha. Olha, mulher minha não toma pílula. Olha, mulher minha não vai sair para ir em reunião. E uma série de... A propriedade, né? A propriedade. Né? E ainda pensam dessa forma. E o problema é que quando você é educado nessa realidade, você tende a repetir o comportamento. Porque você não entende como errado se você viveu a sua vida inteira assim. Então, é preciso que tenha muito apoio da escola, que tenha muitas propagandas, que tenha muita conscientização para mostrar que esse modelo no qual você cresceu, na verdade, ele não é tão bom assim. Na verdade, ele traz prejuízos, porque aquela cultura que até pouco tempo a gente entendia como sendo normal, não é mais normal. Só em 1988 é que a nossa Constituição Federal deu direitos iguais para o homem e para a mulher. E só com o advento do Código Civil, agora de 2016, que a gente conseguiu tirar o pátrio poder, porque até então era o homem responsável pela família e pelos filhos. Agora nós trocamos pátrio poder por poder familiar. Então a gente pensa que são só palavras, mas não são só palavras. E quando há uma briga, quando há necessidade da gente ir ao judicial para discutir alguma coisa, o que vai prevalecer é o texto da lei. Então, até a vigência do Código Civil anterior, quem detinha o poder familiar, quem dava as cartas em casa era o pai, porque ele tinha o pátrio poder. Então, só agora é que isso mudou. Olha, foi outro dia, gente, assim, é incrível. Então, a gente precisa aprender a conviver com essas novas diretrizes, com essa sensação agora, com essa colocação, até porque é interesse de todos, isso que as pessoas precisam entender. A ONU lançou, vocês vão lembrar, quando a gente estava mudando o milênio, que eram os objetivos do milênio. O que a gente quer para um mundo melhor, né? Vamos entrar no ano 2000, o que a gente quer? Ali já tinham sido criados 7 princípios para que seria um mundo melhor. Entre eles, já era a igualdade entre o homem e a mulher. Isso foi revisto em 2015, nós criamos a Agenda 2030, e agora nós chamamos de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil é signatário da ONU nessa convenção, então até 2030 a gente tem uma agenda aí de vários objetivos para melhorar. Mesmo que a gente não consiga atender 100%, que a gente melhore. E o que eles dizem? Eles dizem que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que é a igualdade de gênero, a gente costuma falar ODS 5, ele é transversal a todos os outros, porque se nós não conseguirmos essa igualdade, nós não conseguimos desenvolver nenhum dos outros objetivos. Olha o quanto é importante. E essa luta, doutora, você vê que está muito longe ainda do seu objetivo, pelo menos de chegar na metade do objetivo ou não? Está muito longe, está muito longe. É assim, nós temos disparidades econômicas, sociais, no trabalho, a mulher ganha muito menos exercendo a mesma função do que o homem. A mulher tem aquele fenômeno que nós chamamos de teto de vidro, ela não recebe a promoção, ela só vai até um determinado nível, por isso que você falou do CEO, né? Então, assim, a gente não tem. Você sabe que o ano passado foi a primeira vez que uma mulher conseguiu ser CEO na Wall Street. Então, eles estão comemorando essa primeira mulher CEO em Wall Street e a eleição da vice-presidente americana, porque até então a gente não tinha representatividade feminina lá. Então, isso destacado nos Estados Unidos, que a gente já acha que é mais democrático, que tem ali uma maior
igualdade. Evolução, né? Mas não é. É igual. Na verdade, você sabe quais são os 2 países mais evoluídos, onde a gente tem mais igualdade? Brasil e quem mais? O Brasil está em 93º lugar na lista com 150 países, 156 países. Está lá no Precisa fim. melhorar bem, hein, doutor? Precisa melhorar muito, hein, Fernando? E entre os primeiros, nós temos em primeiro lugar a Islândia, e um dos motivos que eles dizem que eles conseguiram melhorar muito foi quando eles colocaram a licença paternidade, porque assim você sabe que se você contratar, tanto faz um homem ou uma mulher, quando tiver filho, os 2 vão sair, os 2 vão ter a licença, e com a licença paternidade, os homens passaram a entender melhor os filhos e a participar mais dessa rotina doméstica. E eles fizeram leis também obrigando o pagamento de salários iguais em tudo, com pesadas multas. Então, eles estão se organizando muito bem. E o outro exemplo de país que está com uma igualdade enorme e que é um dos países mais pobres que nós temos é Ruanda. Ruanda, na África, porque nós tivemos agora, há poucos anos atrás, um conflito muito sangrento, onde morreram mais de 800 mil homens lá, e as mulheres foram obrigadas a assumir vários postos que antigamente eram exclusivos do homem. Conclusão, elas conseguiram acesso ao poder, modificaram a Constituição, modificaram as leis, e agora elas estão ganhando quase a mesma coisa e estão tendo representatividade. Então, vocês vejam, assim, formas diferentes, mas o fato é que o homem precisa aprender a dar espaço para a mulher. Exatamente. Bom, e esse site que a gente estava comentando aqui, o Papo de Homem, é um site extremamente machista e já conseguiu, pelo menos, ter uma abertura, né? Então, quer dizer, já tem um começo de conversa. Por isso que eu fiz essa pergunta, se está longe, né? E pelo jeito, ainda está um pouquinho, né, doutora? É uma coisa impressionante. Perguntando, o homem dizendo assim, não, mas eu ajudo a minha mulher em casa. Enquanto você ouvir essa fala, a gente está muito longe, porque ele não tem que ajudar, ele tem que participar, porque a casa é dele também. A não ser, é claro, que os 2 tenham um combinado, olha, eu cuido da casa e você vai trabalhar fora, eu estou cuidando da casa e das crianças. Se tem um combinado nesse sentido, tudo bem. Agora, se os 2 trabalham fora, então os 2 têm que também fazer as tarefas da casa. Não tem essa de ajudar. Tá certo. Olha aí, o doutor Maurício, deu uma explanação total aqui, né? Me senti até mal agora, viu? Hein, ô Fernando, me senti até mal aí com o que a doutora ficou falando, né? Mas tem que se corrigir muito, né, o bom é que deu uma ligada aí, né? Eu só queria comentar... Rapidamente, doutor. Não vai dar tempo, mas o fato que, apesar dessa distância entre a realidade, o ideal e essas modificações atuais da lei, o fato é que hoje ainda a gente se surpreende com determinadas situações. Eu ontem vivenciei algo assim tão grave, tão gritante aqui no meu escritório, que eu me pergunto, mas isso ainda acontece? Sim, Isabela, acontece aqui, e a gente precisa corrigir. Há pouco tempo atrás teve aquele caso da juíza que foi esfaqueada no rosto, inclusive, mesmo tendo passado por todo aquele procedimento, né, ter conseguido lá o distanciamento, medidas protetivas e segurança, etc., ainda aconteceu. Então, assim, eu comungo do entendimento, né, da Isabela, a gente tem que correr muito atrás para desfazer essa nossa realidade, mas eu acho que todos nós vamos ter que meter a colher, porque o que eu vi ontem e o que a gente está verificando aí na sociedade, de modo geral, a gente precisa corrigir, porque, afinal de contas, eu tenho 2 filhas, você, salvo engano, tem uma, a Isabela tem 2, né, Isabela, salvo engano, e a gente precisa corrigir. Eu tenho 2, doutor. Tem 2, né? Eu não sei se o Luiz Fernando tem. E uma netinha, a coisa mais linda. Então, a gente precisa tornar esse mundo melhor para as mulheres e para a sociedade, porque eu sou suspeito em dizer, eu sou minoria aqui no meu escritório, as mulheres mandam na minha casa, aqui no meu escritório, eu sou fã delas. E eu vivo bem assim, então eu imagino que todo mundo deveria ter essa condição e melhorar a sociedade de modo geral, atendendo à igualdade de gênero.
Tá certo. Bom, quero agradecer a presença aqui do doutor Maurício Baltazar, nosso advogado, comentarista, a doutora Isabela Castro, obrigado pela presença também, doutora, e o nosso querido Luiz Fernando. Luiz, um abração para você também, meu querido. Pessoal, um beijo a cada um de vocês, obrigado pelo carinho, pela audiência, e amanhã, 13h, tem mais um Cidades em Debate aqui na nossa TV Uni Santos. Estamos com Deus e até amanhã. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos e poder curtir.